mesmo. Bom, mas já que falamos em Botafogo, futebol carioca, teremos um Fla-Flu daqueles amanhã ao vivo aqui na Band. E hoje, o expediente do Thiago Carvalho é no Maracanã, já preparando esse grande jogo, o super elenco do Flamengo contra uma das melhores equipes da história do Fluminense. E aí, Thiago, tudo pronto, preparado por aí? Novidades? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Sempre um prazer estar com vocês. E não tinha como ser diferente, né? Hoje o expediente tinha que ser aqui no Maracanã. Afinal, amanhã começam as semifinais do Campeonato Carioca. Mais uma vez, um Fla-Flu decisivo no Campeonato Carioca. Lembrando que as duas equipes fizeram as últimas 4 finais, as últimas 4 decisões de campeonatos cariocas. O Flamengo venceu as 2 primeiras, depois 2 títulos do Fluminense. E agora eles antecedem essa final e se encontram aí nas semis do Campeonato Carioca. Só um vai manter o sonho do título em 2024. Lembrando que o Flamengo é o maior campeão estadual, tem 37 títulos, vai em busca do 38º título, e o Fluminense tenta aí um tricampeonato que não acontece com o Fluminense desde 1985, há 39 anos, portanto o Fluminense veio o sonho de reviver esse tricampeonato. Para amanhã, as equipes vão ter algumas mudanças. No Fluminense, o André está suspenso, foi expulso contra o Botafogo, não tem condições de jogo, o Samuel Xavier sentiu a panturrilha, portanto também não deve ser relacionado para a partida contra o Flamengo, e o Guga deve entrar na lateral direita, lembrando que o Samuel basicamente nem jogou essa temporada, apenas a final da Recopa, uma partida importante para ele, deu assistências, mas ele não está fisicamente 100% para continuar aí no decorrer da temporada. Já o Douglas Costa também com um problema de muscular na perna, na posterior da coxa, não tem condições de jogo. No Flamengo também algumas mudanças. Principal dúvida é o Fabrício Bruno, que tem uma fratura no nariz, já voltou a treinar e ainda é dúvida para o jogo de amanhã se vai ter ou não condições de jogo, mas a gente preparou uma reportagem especial com todos esses detalhes, tanto da rivalidade, tanto também com a escalação das duas equipes. Vocês assistem agora. Há 4 anos o desfecho é igual. Flamengo e Fluminense disputam quem vai colorir as ruas do Rio de Janeiro na final do Campeonato Carioca. Nesse período, cada equipe venceu 2 vezes. Mas em 2024, só uma delas vai ter a oportunidade de tentar repetir o feito. Assim como em 2019, o Fla-Flu vai acontecer uma rodada antes da disputa do título. Do lado rubro-negro, desde a chegada de Tite, o Flamengo não sabe o que é perder para um rival. Em 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Depois da seca da última temporada, a equipe voltou a levantar um troféu com a Taça Guanabara e já sonha com o estadual. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Já no tricolor, os confrontos contra os rivais regionais não estão saindo como planejado. Fernando Diniz é o treinador com o pior aproveitamento em clássicos na história do Fluminense. Apenas 30%. Em 30 jogos, foram 6 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. O Flamengo é um time muito qualificado, um time que tem um treinador muito qualificado e é um time que tem um dos melhores elencos do país. Te pega ele na semifinal, não na final, mas não deixa de ser uma decisão, porque para você disputar a final tem que passar pela semifinal. Já são 11 jogos sem vencer. A boa notícia é que a última vez foi justamente contra o Flamengo na final do Carioca de 2023. Naquele dia, Germancano balançou as redes 2 vezes na vitória por 4-1. Desde então, não marcou mais contra o Fla, clube contra quem o argentino foi mais letal desde a chegada ao Flu. 7 gols em 8 jogos. Do outro lado, o principal artilheiro do confronto em atividade, com 11 gols, é dúvida. Desfalque contra o Madureira, Gabi se recupera de uma lesão muscular e fez atividades em separado do grupo durante a semana. Situação parecida com a do lateral direito Wesley. Fabrício Bruno voltou a treinar com bola após a fratura no nariz e vai ser reavaliado para o confronto. Caso não possa entrar em campo, Tite vai optar entre manter Davi Luiz ou proporcionar a estreia de Léo Ortiz ao lado de Léo Pereira. A provável escalação rubro-negra tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Pereira, Fabrício Bruno ou Davi Luiz. Fechando o setor defensivo, Vinha e Ayrton Lucas disputam a vaga na lateral esquerda. O meio de campo será composto por Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. Fernando Diniz também tem problemas. André, expulso contra o Botafogo, cumpre suspensão. Samuel Xavier teve uma lesão detectada na panturrilha direita e não deve ser relacionado.
Além do volante e do lateral, Douglas Costa também não deve se recuperar a tempo de ir para a partida. A escalação tem Fábio no gol, Guga na direita, Thiago Santos e Felipe Melo na zaga, com Marcelo na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli, Lima e Ganso. John Arias, Keno e Cano formam o ataque. Palpite para este grande clássico, o Fla-Flu, Dedê. Nossa, é só isso. 2x1 Flamengo. 2x1 pro 2x1 Flamengo. Flamengo. Eu acho que eles vão empatar em 2x2. E eu vou virar a rede pra gente continuar falando de estaduais, futebol brasileiro, contratações, um monte de coisa, hein? Gabigol treina à parte pelo terceiro dia seguido no Flamengo e corre risco de ficar fora do Fla-Flu. Fora do jogo, que deu ao Flamengo sua 24ª Taça Guanabara, Gabigol segue como dúvida para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, marcada para este sábado às 21 horas no Maracanã, contra o Fluminense. Apesar de perder a titularidade desde o fim do ano passado, o atacante vinha sempre entrando nos jogos com o Tite e tem 2 gols em 2024. Embora já esteja treinando em campo após um problema muscular, o camisa 10 ainda está em fase de transição e pelo terceiro dia seguido trabalhou à parte do elenco. A atividade desta sexta-feira será decisiva para saber se o atacante vai ou não para o clássico contra o time, que é a sua maior vítima pelo Flamengo. São 11 gols em cima do Fluminense. Reserva da lateral direita, o Wesley vive situação parecida e nem foi a campo nesta quinta-feira. Em relação ao time que venceu o Madureira por 3-0 no último sábado, Léo Pereira, autor do terceiro gol, e Everton Cebolinha voltam ao time titular. Na lateral esquerda, há disputa entre Vinha e Ayrton Lucas. Terceiro reforço do Flamengo para 2024, Léo Ortiz teve o seu segundo dia de trabalhos no Ninho do Urubu e treinou pela primeira vez com o grupo nesta quinta-feira. O zagueiro já está regularizado e apto para estrear com a camisa rubro-negra, mas a decisão de relacioná-lo já para o Fla-Flu vai ser de Tite.